Finalmente, chegamos a mais um vídeo do quadro Sem Nostalgia. Sim, finalmente eu decidi dar um nome a este quadro. Neste quadro eu analiso desenhos que fizeram parte da minha infância e que não são muito conhecidos. Dessa vez eu vou analisar o que pra mim é o desenho mais bizarro que eu assisti na minha infância. Em questão de bizarrice, ele fica pau a pau com a menina esquizofrênica que sequestra crianças. Melhor jeito de descrever um desenho. E eu gostaria de dizer, nossa, teve uma história de busca muito épica, muito incrível, mas na verdade eu encontrei esse filme procurando outro. Eu estava procurando um filme chamado O Menino que Não Desiste das Estrelas. E durante a minha busca passei pelos filmes que passaram no Matinê Cultura. E no meio deles tinha um filme que me chamou muita atenção, porque ele me parecia muito familiar. E de fato, eu assisti esse desenho na minha infância. Então nesse vídeo eu vou analisar o Pudim Mágico. Como eu sei que vocês gostam dessa série, pelo menos gostaram muito do primeiro episódio, então arregaça esse botão de like. Já arregaçou o botão? Então bora para a review. O filme já começa na adrenalina, com 3 caras, um barco e um sonho. Eles estão enfrentando uma tempestade nesse barco. Estão o Pinguim de Calça, o Bill e o Maicão. Engraçado que os caras estão enfrentando uma tempestade e o Maicão está assando o bolo. Tudo dá errado e eles batem e ficam presos em uma geleira. E o Maicão passa fome, né? O cara tava comendo o bolo nesse instante. E só porque agora não tem nada para comer, ele já quer almoçar o amigo. Do nada, repito, do nada, aparece uma tempestade e faz surgir um pudim. Eles comem todo o pudim e o pudim volta magicamente. O Maicão rouba tudo pra ele, mas aí ele cai para o colo do capeta. E o pudim fica para os outros 2 protagonistas. Então o pudim cria vida, aí eu lhes pergunto, como vocês acham que é esse pudim? É um pudim bonitinho que dá lições para as crianças? Ou é um graúdo? Se você pensou na segunda opção, você acertou. Você é doido, mas acertou. E o pudim pede para os caras comerem ele. Agora calem essa boca e me comam de uma vez! Ai, que delícia! É um pudim, seu mente suja. Então o narrador fala o nome do filme. O Pudim Mágico. A cena muda e a gente começa a acompanhar esse koala, que eu vou chamar só de Benny, para facilitar a minha vida. Aí ele leva um bolo para o tio dele, para que eles possam comemorar o seu aniversário. Aí o tio dele dá uma cerveja para ele, porque ele se tornou maior de idade. Então do nada surge um velho falando em inglês. Coming of age. Greetings. Uma ode ao Baripi a sua maioridade. Eu vou resumir o que eles disseram para o Benny. Eles contam que na verdade ele não é órfão, mas na verdade eles não sabem se ele é órfão ou não, porque os pais dele foram passear e sumiram. Então o protagonista começa a cantar, falando que vai atrás dos pais dele. E aí o narrador atrapalha. Muito bom. E a música é daquelas músicas genéricas de animações genéricas. E dura 4 minutos. E do nada, juro, tudo que acontece nesse filme é muito do nada. Aparecem uns caras descontrolados e saem atropelando todo mundo. E a gente descobre que esses doidos estão atrás do pudim. O protagonista vai atrás deles para pedir informação, mas acaba caindo na água e encontra o pudim. E de repente aparece o Bill e chama o protagonista de ladrão e briga com ele. E do nada, eles se desculpam, se reúnem e formam uma amizade. E o pudim chuta as bolas do koala sem motivo nenhum. E eles começam a cantar uma música sobre comer o pudim. Tá bom, eu não vou aguentar mais! Tira! Tira, caralho! Então o protagonista acha um rato que estava junto do grupo de bandidos. E o rato abre o bico e fala para ele conversar com um sapo que está em cima de um tronco. Então eles vão atrás desse sapo para pedir informação. Os protagonistas se reúnem em um grupo. Então o Bill decide contar a história do pudim. Aí o cara simplesmente reconta toda a história da Bíblia utilizando um pudim. E a partir desse ponto eu vou ter que dar uma grande resumida, já que o filme dá uma enrolada enorme com essa quantidade absurda de músicas. Então a gente descobre que os bandidos que estão tentando roubar o pudim estão fazendo isso sob as ordens do Maicão, que está na maior larica, com desejo de grávida. A fome dele não vai acabar até ele conseguir o pudim. Então começa uma dinâmica no filme muito parecida com o que acontecia com a equipe Rocket, em que os vilões aparecem fantasiados tentando enganar os protagonistas para tentarem pegar o pudim. Isso vai acontecer muitas vezes durante o filme, mas esta cena em específico serve para avançar a história. Um dos capangas do Maicão se fantasia de vovó e o outro de bebê. E tem essa cena. E quando os capangas são descobertos, eles soltam esse carrinho e esse carrinho bate no koala. E ele voa para a casa do...
E do nada, no lugar em que ele caiu, ele vê a mãe dele cantando. O que importa dessa cena é que a gente descobre mais ou menos o motivo dos pais dele terem sumido. Eles foram sequestrados pelos capangas do Maicão. Depois dessa cantoria aparece a Sapa, a qual o protagonista estava procurando. E aparentemente ela tem o poder de ver o futuro, já que ela sabia o nome do protagonista e sabia que ele estava procurando por ela. Então ela solta um enigma e ele vai embora. Ó, ajudou muito. Então o protagonista se reúne com o Bill. Nossa, nada conveniente, ele foi jogado na casa do chapéu. E muito convenientemente, o caminho do Bill era o mesmo caminho que ele iria fazer depois dele ter falado com a Sapa. Nada de conveniência. Roteiro bem escrito, bem amarradinho, ó. Cinema. Então o filme corta. A gente vê que os pais do protagonista estão sendo mantidos como escravos do Maicão. E o filme, para tentar dar uma imponência maior para ele, deixa entender que agora ele vai se alimentar deles. Aí o filme corta para as mesmas piadas. Ah, os capangas se disfarçam, o pudim se transforma. Peraí, eles conseguiram levar o pudim? Então os protagonistas vão atrás dos bandidos. Dão uma surra em um Rosa José e encontram os bandidos através do cheiro do pudim. Então os protagonistas chegam no lugar em que estão os bandidos, enganam os bandidos e recuperam o pudim. Eles seguem procurando o lugar que a Sapa falou para o protagonista. Então o protagonista faz o que eu queria fazer com esse pudim. E coincidentemente ele chuta o pudim em cima do lugar que eles estavam procurando. Então os capangas do vilão abrem uma escotilha. Sei lá, eles abrem um bagulho que solta um monte de água e isso alaga uma cidade. Então os protagonistas têm que ajudar os cidadãos dessa cidade. Os protagonistas perguntam para o pessoal da cidade se eles não conhecem os pais dele. Então o rato, que apareceu lá no início, então ele conta toda a verdade para os protagonistas. Então os protagonistas vão até o covil do vilão para procurar os pais do protagonista, que estão prestes a serem assados. Então o pudim aparece e se oferece no lugar dos pais do protagonista. Então os escravos conseguem fugir e os pais reencontram o filho. Imagino que era para ser emocionante, mas o filme faz tanta piada no meio da cena que torna essa cena uma das cenas já feitas. Quase todo mundo consegue escapar, menos o pudim. Não, não me chupa! Não me chupa! Esse cara que chupa é muito chato, cara! Então os protagonistas voltam para resgatar o pudim. E aí começa uma treta em que os dois grupos transformam o pudim em comidas diferentes. Até que o protagonista tem a ideia de transformar o pudim em duas tortas. Uma ficaria com o vilão e o aberto voltaria para os protagonistas. Só que o tiro sai pela culatra, porque o vilão pede 1 milhão de tortas. Então ele vira esse pão gigante e diz que vai destruir o próprio tecido do universo. Pudim vence a ficção. Então o pudim vira esse pão gigante, come o vilão, cospe o vilão, explode em 1000 pedaços e depois esses pedaços voltam a ser um único pudim. E é isso, acabou o filme. E é isso, esse foi um dos filmes já feitos. Esse filme fez parte da minha infância, fez parte da infância de muitas pessoas, acredito eu. Mas a gente tem que entender que o filme envelheceu mal e que a gente era criança e não tinha senso crítico. E este vídeo é mais uma piada, é pra você levar como entretenimento, humor, não é pra você levar para o coração. Ai, falou mal da minha infância. Não falei mal da sua infância. Só dei a minha opinião sobre o que eu senti revendo esse filme. A animação não é ruim, não é nossa, Disney dos anos 90, mas não é ruim. Principalmente se a gente levar em consideração o fato que essa animação foi feita no final dos anos 2000 e foi feita na Austrália. O filme é baseado em um livro australiano de mesmo nome lançado em 1918. É isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele hype para dar aquela ajuda. Também um like, compartilha para amigos que gostam de filmes estranhos. É isso, valeu e fui!